Continuando então com o nosso curso, na aula passada nós fizemos então o botão salvar e ficou faltando então carregar os dados aqui, né, na listbox. É simples, é porque nós fizemos o carregar listbox, o carregamento da listbox, depois que fizemos o botão limpar, e aí não chamamos o carrega listbox aqui dentro do evento clique do botão, tá? Então a gente vai fazer isso agora, só chamar aqui, ó, cal carrega listbox, pronto. Quando nós salvarmos, ele vai, quando finalizar, né, o salvamento, ele vai então limpar aqui vai carregar, né, os dados aqui na listbox, tá? Então, na aula passada nós fizemos o botão salvar, né, salvar novos dados, e nessa aula nós vamos então atualizar os dados, um registro já existente no banco. Então vamos clicar duas vezes aqui no botão salvar, tá? E aqui onde tem o else é que nós vamos então programar a atualização, o update no banco, tá? Então, se tiver vazio, voltando aí ao nosso raciocínio, né? Se o ID tiver vazio, é porque o operador ele quer cadastrar um novo registro, tá? Se não tiver vazio, é porque já selecionou um registro ali na listbox, um item na lista, e esse item, os dados desse item foram carregados nos controles. Então a gente já tem ali populado nos controles os dados de um registro que já está lá no banco. Então a gente vai atualizar esse registro, certo? Perfeito. Então aqui a gente já tem declaradas variáveis fora do escopo do if, tá? Fora do bloco if. Já temos aqui então as variáveis, né, declaradas e devidamente setadas, tá? E já ativas aqui, né? A ativação aqui dos objetos, tá, ok? Então tudo que tiver aqui dentro do bloco if, ele enxerga o que tiver dentro do bloco if, ele enxerga tudo que estiver fora do bloco if. Então o que está declarado aqui no if, esse ID aqui, ó, ele não se tiver algum evento fora, não vai enxergar esse ID aqui. A gente já falou disso sobre escopo, né? Sobre escopo na aula de lógica de programação, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos da última linha preenchida. Precisamos percorrer toda aquela linha, a coluna A, comparando se o ID da linha ativa é igual ao ID que está aqui no formulário, tá? Se for, aí eu tenho que pegar todos os dados que estão no formulário e introduzir naquela linha que foi encontrada lá na nossa tabela. Ok? Então vamos colocar aqui uma variável lins. Não vou declarar, tá? Lins vai receber sh.range, abro parêntese, abro aspas, a 10.48576 ponto end xlup ponto row. Então já tenho a última linha preenchida, que corresponde à quantidade de itens na minha tabela. Então vou fazer um for i é igual a 1 to lins. E aqui eu faço um next i. E dentro do nosso bloco for, nós vamos fazer então, para cada interação, vamos fazer uma comparação, tá? Então eu vou colocar aqui o if, se o sh.cells, qual é a linha? A linha i, vírgula, qual é a coluna? Coluna 1, tá? Se isso aqui, ponto value, for igual a txtid.text, then end if, ok?
ok? Bom, aqui uma observação importante, né? Na coluna 1 eu tenho dados armazenados como número. E aqui a TXT, né, ela está armazenada como texto, tá? Eu tenho um texto aqui. Então isso aqui pode dar uma comparação errada, né? Ele pode se confundir na hora de comparar o número com o texto. Então a forma mais segura é eu comparar texto com texto, tá bom? Então eu vou converter o valor que está lá na planilha em texto, tá? Como é que eu faço isso? Com uma função CSTR, que ele converte o valor para texto. Qualquer valor ele converte o valor para texto. Então agora sim eu estou comparando o texto com o texto. Então se os textos forem iguais, é porque essa linha aqui é a linha que corresponde a esse ID que está no nosso formulário. Então eu encontrei o ID, certo? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse nosso bloco aqui, vou copiar e vou colar aqui, certo? Perfeito. Uma observação, eu preciso salvar o ID? Não, porque eu estou atualizando os dados, o ID não vai mudar, então eu nem preciso salvar ele. Então eu posso deletar esse 1 aqui, tá? Não preciso mudar, fazer um update num valor que não pode mudar, tá? Então vou modificar só da coluna 2 em diante, tá ok? Que vai receber justamente aquilo que está lá no nosso formulário, perfeito? E aí, finalizado aqui, eu já posso sair desse bloco for. Não preciso percorrer 300 linhas, eu já encontrei na 10ª linha o que eu precisava. Então, para isso, a gente coloca aqui um exit for, né? A gente sabe que exit é saída em inglês, então sair do bloco for. Então, ele achou o que ele queria, fez o que tinha que fazer, e aí ele sai do for, perfeito? Terminou, saiu do for, o que nós vamos fazer? Nós vamos... pode acontecer dele percorrer e não encontrar? Isso é difícil, mas, como em programação tudo é possível, então a gente vai colocar tudo aqui dentro, ó, do nosso bloco if. Então, ele encontrou aqui, beleza, vamos colocar aqui, ó, msgbox, vamos colocar aqui, ó, dados atualizados com sucesso, vírgula, então VB ok only, mais VB information, e vou colocar o caption do formulário, da mensagem, que vai ser sucesso também. Perfeito? Muito bem, finalizado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o evento do botão limpar, que ele vai limpar o nosso formulário. Então, cal btn limpar underline clique, que é o evento clique do botão limpar. Então, substituiu lá no banco, deu a mensagem aqui de ok, limpou, saiu do for. Quando ele sai do for, a gente já pode finalizar o nosso botão salvar aqui. Tá? Então a gente vai ter que destruir aqui os objetos que setamos aqui em cima para liberar a memória. Então depois do bloco if, eu vou setar, né, set wb vai receber nothing e set sh vai receber nothing também, ok? Perfeito. Com isso nós finalizamos aqui o nosso botão, o evento update do nosso botão. Vamos salvar, vamos executar e para testar vamos clicar aqui, ó, 2 vezes, pronto, carregou aqui os dados, certo? E aqui eu vou mudar o endereço, ó, rua de exemplo 123 centro, ó, Rio de Janeiro -RJ, ok? Então vamos colocar aqui o cliente com ticket alto e vamos salvar.
Então, teoricamente, vai ter que mudar aqui, ó. Deu um erro, ó. Erro de definição de aplicativo objeto. Vamos ver aonde que foi. Aqui, exatamente, porque ó, eu copiei, né? Tem que ter atenção aí do teu lado também, ó. Eu copiei aqui, a variável linha aqui tem uma lógica aqui que não está aplicada aqui dentro. Qual é a variável que eu preciso? A variável i. Aqui eu tenho que trabalhar com a variável i. Então eu vou interromper aqui. Vou aqui, ó. Tudo que é linha eu vou trocar por i. Ó. I. Pronto. Vou salvar. Executar novamente. Selecionar aqui 2 vezes. Vou colocar aqui, ó. Rua de exemplo. 1, 2, 3. Centro. Rio de Janeiro. Traço RJ. Aqui vai ser cliente. Com ticket alto. Pronto. Alto. E aí vou clicar em salvar, ele vai ter que mudar aqui, ó. Dados atualizados com sucesso. E realmente modificou e já limpou o nosso formulário aqui, ó. Aqui é o endereço que a gente atualizou e cliente com ticket alto. Se eu clicar aqui 2 vezes, observe que os dados persistem aqui. Tá bom? Da mesma forma aqui, ó, se a gente quiser, a gente pode mudar aqui, ó. Aqui a gente tem um Enter, né? Coloca aqui qualquer coisa, vai clicar em salvar. Dados gravados com sucesso, né? E clicando aqui, ó, 2 vezes, ele voltou, ele já persistiu lá os dados. Tá? Observe que até aumentou aqui a altura da linha, que ele já colocou a célula lá como... eu consigo mudar aqui? Consigo. Então, ó, ele já colocou aqui, ó, a célula como quebra de texto automática, tá bom? Perfeito. Agora, na próxima aula, nós vamos programar então o botão deletar.